Que tipo de jogador? Eu acho que principalmente no ataque, o Corinthians precisa de um ponta, o Corinthians precisa de alguém para ajudar o Renato Augusto, porque quando o Corinthians sofre de Renato Augusto dependência, né? O Renato ontem foi demais, marcado demais, e um leão, né? Como ele joga, cara. E tomando pancada, e levantando tal, e voltando para marcar, mas pô, ele joga, só ele joga, né? E precisa de alguém para jogar. Eu acho que precisa de um zagueiro lateral, bom. O Eduardo Peluso também, um lateral esquerdo, meia ao lado do Renato Augusto, né, que você disse. E um zagueiro, né? Porque tem o Robert, que é novo, mas os outros são muito ruins. O Raul. Bambu, Raul e o Bruno Mendes. Não, o Bambu deve ir embora, pelo amor de Deus, né, gente? Vai embora no final do ano. Vai embora. Então, 3 zagueiros muito ruins. Então, precisa de um zagueiro de qualidade para compor ali com o Robert quando precisar, enfim, para ter uma opção. E realmente, o Piton podia ser negociado, né? Vir um lateral esquerdo mais experiente para a reserva do Fábio. É um cara que eu vejo o Piton como um cara, de repente, que tem mercado. Tem mercado. Um cara novo. O problema é que o Vitor Pereira adora o Piton, né? Dessas coisas que não se explicam. Ele já disse que se ele fosse para a Europa, ele levaria o Piton para um time da Europa. Enfim, ele adora o Piton. Que é lateral cabeçudo, né? Ele olha pra frente e vai pra frente. Ele é até melhor que aquele Carlos Augusto. Ele é até um pouco melhorzinho. O Carlos Augusto talvez defenda melhor do que o Piton. Mas ele é um jogador ele não tem 1 contra 1, ele não chega na linha de fundo e faz um corte para fazer um cruzamento, ele não tem um chute forte ao gol, ele não tem uma marcação forte. Não defende bem, tomou cartão amarelo ontem até. Tudo meia boca. É isso que você quer dizer. Ele não faz nada, não tem nenhuma... Pô, você pega, por exemplo, o Fábio Santos. Pra falar do Fábio Santos, a gente tem que trocar de roupa até, né? Porque o cara é um monstro. Qual a qualidade principal do Fábio Santos? Você fala assim, ele dribla bem? Não dribla. Ele chuta forte no gol? Não, ele não chuta. Mas ele tem liderança, posicionamento. Se tiver pênalti, ele bate. É um cara que dificilmente é expulso. Não, mas ele defende recompõe e defende muito bem. Entendeu? Então, os jogadores eles precisam de uma qualidade, pelo menos, muito, muito boa. Sim. Coisa que o Piton não tem. Às vezes a qualidade do Piton é a confiança que o Vitor Pereira tem nele. E é isso, por isso basta. Tem outro... Não tô justificando a escalação dele, mas entendeu? Sim. Xavier. Tem uns caras que não tem vai embora também. Se você pegar... Tem uma lista aí que o Corinthians deve divulgar no final do ano. O Xavier termina o contrato dele, não vai ficar. O Bruno Melo vai voltar pro Fortaleza. O Ramiro vai ficar, porque o Ramiro, acho que o Vitor Pereira quer. Eu acho que o Ramiro ele tem a função dele ali. Então, o Matheus Vital ficaria, não sei, depois de ontem se... É duro também, né? Porque eu acho que o Matheus Vital não tem condição de jogar no Corinthians, mas... Já provou que não tem. Já teve muitas oportunidades. Né? Agora, vocês não... A hora que foi bater o pênalti ontem, na cara dele você já via que tava com a fralda cheia. Nem ele acreditava que faria o pênalti. Agora, e o Fagner? Porque é o seguinte, você vê os detalhes, né? O Roger Guedes bateria pênalti se tivesse em campo. O Roger Guedes saiu antes. Só que quem faz o lance do gol é o Matheus Vital, né? Incrível, né? O Matheus Vital faz o cruzamento e o Fábio Santos dá o toque de calcanhar pro Juliano fazer o gol. Não sei, a gente não sabe se sairia o gol se o Guedes tivesse em campo. Mas o Guedes bateria o pênalti e provavelmente sairia o gol com o Guedes, porque ele é o segundo batedor do Corinthians. Só perdeu aquele do Boca. O Gil fez o gol da classificação do Boca. Poderia ter batido. Por que ele não bateu? Mas o Gil, poderia ter batido. Mas tudo bem, poderia ter batido, tudo bem, eu concordo, é fácil de falar, mas ele bateu aquele porque só tinha ele, depois era o Cássio, aquele contra o Boca, entendeu? Porque ele não é cobrador, o Gil não tem cacuete, mas então né? poderia ter sido o Maicon. O Maicon foi o Maicon foi com muita personalidade. Tinha que ser o Maicon. O Maicon fez o gol do título contra o Palmeiras, o último pênalti foi o dele. O Maicon era o cara pra entrar jogando no lugar do Piton. Talvez. Acho que não aguentava, né? Acho que não aguentava jogar os 90 minutos. Mas esse cara tem muita qualidade. Ele poderia continuar, mas parece que não vai ficar, né? Depende da negociação, também tem contrato até o final do ano só por empréstimo. Depende da guerra lá? Depende, provavelmente, se a guerra vai continuar, se não vai continuar, depende. E tem uma cláusula, acho que no contrato dele, que se tiver alguma proposta de algum outro clube, o Corinthians não tem nada... Proposta, não sei. Por enquanto, pelo que se sabe, não. O Corinthians vai tentar que ele fique. O Corinthians vai tentar segurar. Seria uma boa. E esses pênaltis perdidos, vocês acham que o Fagner e o Vital, eles saem meio como vilões? Eu acho que o Fagner vai segurar a onda porque o Fagner é cascudo, né? E a torcida gosta muito dele e vai passar batido. Tem história, né? Tem história. Mas não deveria ter batido porque tem história de ter perdido pênalti. Muitos pênaltis, Muitos pênaltis. Perdeu contra o Palmeiras, aquele contra o Palmeiras ele perde. Perdeu contra o Dax também, perdeu alguns pênaltis aí em decisão. Fez contra o Boca, né?
Fez contra o Boca. Mas também tem, por outro lado, aquela história, se ele não bate e o outro perde, vão dizer, fugiu da responsabilidade. É duro, cara. Decisão de pênalti é duro. Eu acho que quando o cara bate, perde, eu dou mais valor pra esse cara que bate, perde, do que pro cara que não bate por algum motivo. E ele deu uma pancada, né? Deu uma porrada, a bola deu no travessão. E o goleiro é muito grande, o goleiro do Flamengo, assim como o Cássio é muito grande. O Matheus Vital é que não podia ter batido. O Matheus Vital foi pro... É isso, ele já foi dizendo... Não, se você olhava na cara dele, ele tava todo errado. Todo errado. E no fim deu pena, porque, coitado, caiu o mundo na cabeça dele, né? Mas enfim, falando disso aí, eu acho que a gente tá falando tem que dar uma reformulada nesse elenco aí. Tem que ter peças de reposição, porque nessa temporada mostrou que quando o Vitor Pereira teve que segurar os titulares e escalar um time reserva, foi um desastre. Quase todos os jogos, tanto que o Corinthians acumulou um retrospecto de menos de 30% em jogos fora de casa. Sim. 80% em Itaquera e menos de 30%. Alguma coisa está acontecendo. Eu, sinceramente, não consigo enxergar por que tamanha disparidade desses jogos dentro e fora de casa. E já era assim o ano passado com o Silvinho, e isso tem que mudar. Quer dizer, o jogo do Maracanã tem que servir de exemplo de como o Corinthians tem que se comportar daqui para frente fora de casa, porque não é possível que o Corinthians não consiga ganhar fora de casa. O aproveitamento em casa é de 76%. Quase o aproveitamento fora é de 30%. Pô, não dá, cara. Por isso que o jogo é mais surpreendente ainda, né? A partida de ontem. Pois é. Porque o Corinthians jogou contra um time que em casa é avassalador. O Flamengo fez um gol no Corinthians em 180 minutos, cara. Mas se você parar pra pensar, quando que ele encaixou o time mesmo? Foi nesses confrontos contra o Fluminense. Foi. Porque o Atlético Goianiense ainda no segundo jogo melhorou, Augusto, mas cara, contra o Flu mesmo que encaixou. Renato Augusto... Tem jeito, cara. Teve aquele jogo com o Santos também. Eu acho que o encaixe ele acontece, o Cascão tem razão, nesse jogo contra o Fluminense, a partir da volta do Renato Augusto jogando bem, do Fausto no meio-campo tomando conta do meio-campo, ali como o primeiro volante, e da dupla afinada ali na frente, o Yuri e o Roger Que Guedes. fixou os dois zagueiros também, né? Porque ele insistia no Raul Gustavo. Sim. E o Raul Gustavo só fazia lambança. Sim. Ele fazia a dupla do Raul com o Gil. Quando entrou o Balbuena, precisou o Raul sentir. É que no futebol tem muito disso, né? Pra tirar o cara... Alguém tem que... Não, mas fala que foi lesão. Às vezes não é nem lesão, né? Aí você combina com o jogador e fala, vou falar que é lesão pra você não... Acontece queimar. muito isso, né? Pra não queimar. Porque eles querem vender o Raul. Porque o Raul também tem mercado, é canhoto, é jovem. Mas é estabanado.